Então, meninas, geralmente num paciente idoso, um paciente de home care, um paciente de lar de longa permanência, as feridas que esse paciente vai apresentar é uma ferida de lesão por pressão, tá? Na maioria das vezes. E aí a gente vai ver aqui quanto à estrutura, quanto à fisiologia que essa ferida possa ter. Então, falando de ferida, nada melhor do que começar a falar de pele, né? Eu acho que eu já dei essa parte para vocês de falar sobre a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Se nós colocarmos a nossa pele, somente a pele no chão, ela dá o tamanho dessa sala aqui brincando, tá? Então a pele ela é composta por 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme, eu já falei isso para vocês, a gente vai falar de novo. A epiderme, ela é a pele mais superficial, essa pele que a gente vê aqui, que ela é composta por melanina, que tem as cores dela. Essa é a epiderme, que é a mais superior e a superficial. Ela tem poucos vasos sanguíneos. A derme já é diferente, ela é composta por tecido conjuntivo, então ela já tem maior vascularização. Então aqui é a epiderme, abaixo dessa epiderme nós temos a derme, que já é um pouco mais vascularizada, e abaixo da derme nós temos a camada hipodérmica, que ela é composta por tecido adiposo. O que seria um tecido adiposo? Um tecido gorduroso, que proporciona isolamento térmico para o nosso corpo. Por que às vezes a pessoa fala, eu sou gordinha, sinto muito calor. Eu sou magrinha, sinto muito frio. Isso é muito relativo, porém faz sentido, porque quem tem mais tecido adiposo, quem tem mais gordura no corpo, sente mais calor. Porque o tecido adiposo, ele proporciona maior isolamento térmico. Deu para entender até aqui? Beleza? Na pele do idoso nós temos algumas alterações, e essas alterações, conforme a idade, faz com que a probabilidade desse paciente desenvolver uma lesão por pressão seja mais vulnerável. Então ele fica mais vulnerável a lesionar a pele. E quais seriam essas alterações? Primeiro, a idade, que deixa a pele mais friável. Então quando a gente toca na pele do idoso, rapidinho sangra, fica com hematomas, porque ela é mais sensível, ela é lacerável, a gente chama. As condições clínicas também, que o idoso, na maioria das vezes, ele tem alguma patologia, ele tem comorbidades, ele faz uso de polifarmácia, ele tem condições clínicas mais fragilizadas. Maior fixação entre a epiderme e a derme desse paciente. Então, como ele pouco se movimenta, ele se arrasta mais na cama. Isso faz com que lesione a pele dele, tanto a epiderme como a derme. O envelhecimento também diminui a resposta inflamatória, por isso ele fica mais vulnerável. A hipoderme diminui de tamanho conforme a idade, e o paciente idoso também fica mais vulnerável à desidratação ou também à desnutrição, e isso favorece o desenvolvimento de lesão. Beleza, gente? Então vamos lá, Qual é a primeira camada da pele? Epiderme. E a segunda? Derme. E a terceira? Hipoderme. Perfeito, muito bom. Conforme as alterações da pele que o idoso sofre, fala uma para mim. Acabamos de falar. Alterações que favorecem a lesão da pele do idoso. Movimentos. Os movimentos dele que são mais lentos, né? E ele se arrasta mais na cama. Beleza. Qual mais? Se você tocar também. A gente toca, tem a pele mais lacerável. Perfeito. A pele do idoso é mais sensível, né? Sensível, lacerável, frágil. O que mais? Vamos voltar lá, Resposta inflamatória dele é diminuída.
as condições de saúde dele é mais vulnerável, ele faz uso de várias medicações. Esse uso de várias medicações é chamado de polifarmácia, então ele faz uso de muitas medicações. Não podemos esquecer da parte nutricional e de hidratação que esse paciente corre também, porque ele é mais vulnerável a desidratação e desnutrição. Então, a epiderme e a derme, só mostrando para vocês aqui a camada da pele. Então, essa camada da pele que está mais elevada aqui, ó, é a epiderme. Essa que está mais grossa é a derme. E a de baixo, que tem tecido adiposo, que é a gordura, a hipoderme. Então, aqui a camada de tecido adiposo, o hipoderme, placas gordurosas profundas. Função da pele. A função da pele é proteger, sempre, tá? Proteger do quê? Proteger, ele forma barreira do quê? De entrar coisas externas para dentro do nosso corpo. A chuva cai, bate na nossa pele, ela entra? Não entra. Poeira lá fora, sujeira, bate na nossa pele, ela entra? Não, então ela serve do quê? De barreira, tanto para entrar quanto para sair. Então, compostos químicos, sangue, sai da nossa pele para fora? Não sai, então ele é uma barreira. Proteção de frio, calor ou irradiação do sol para o nosso corpo, a nossa pele protege. Pressão, fixação, quando a gente cai, a gente se arrasta, a gente escorrega. O que vai primeiro? A pele. Já pensou se nós não tivéssemos a pele? Nosso músculo ia ficar exposto, ia se machucar, ia ter contaminação. Então, nossa pele também nos protege contra trauma. Proteção contra substâncias químicas. Nós pegamos a cândida, nós pegamos sabão em pó, nós pegamos detergente. E isso não nos danifica, porque a nossa pele protege. Proteção contra germes, tanto é que quando rompe a nossa pele, eu abro uma porta de entrada para germes, micro-organismos entrarem dentro do nosso corpo. Enquanto ela está intacta, está íntegra, nada disso acontece. Função contra a perda de calor, igual eu falei, não sai nada do nosso corpo porque a nossa pele evita de sair. Beleza até aqui? Então fala pra mim um tipo de proteção que a nossa pele proporciona. Fala aí. Proteção. Poeira. Germes. Os produtos de limpeza. Produtos de limpeza, produtos químicos. Infecções. Perfeito. Barreiras, quedas, traumas, né? E qual seria a definição de ferida? Toda e qualquer ruptura de integridade. O que é integridade? A minha pele aqui tá o quê, ó? Perfeita e íntegra, né? Quando eu perco a integridade, tá o quê? Lesionada, tem lesão, tá? Então, toda e qualquer ruptura da integridade, então, uma lesão da integridade de um tecido ou órgão, podem atingir desde a epiderme até estruturas mais profundas, o que seriam fáscias, músculos e outros órgãos cavitários. Fáscias é quando fáscias é como... Alguém já viu a carne músculo? Vocês já viram músculo? Músculo que vende no mercado? De boi? Carne de boi. Músculo. Ela é cheia de veinha branquinha, aqueles fiozinhos brancos. É um músculo. E ela não tem uma pele que une três músculos, vamos dizer assim? Vocês já viram isso? Tem uma pele branca que ela une os músculos. Sim. Aquilo lá é fáscia, tá? Essa pele que une os músculos é fáscia. Uma bem fininha, né? Isso, uma pele bem fina, é fáscia. Aí por dentro vem o músculo e os órgãos cavitários, que são... Você deu uma carne bem gostosa. Fazer sopinha. Sim, para sopa, né? E tem os órgãos cavitários, que aí já passa dos músculos e chega até no osso. Preparo do leito da ferida. A meta do preparo do leito da ferida, quando eu falo leito da ferida, eu estou falando disso aqui, ó. Isso aqui
é leito de uma ferida, ó. O leito da ferida é o que tá dentro. Você conhece essa foto, né? O leito da ferida é a ferida propriamente dita, tá? É dentro da ferida mesmo. Então, a meta do preparo do leito da ferida é promover as condições para o desenvolvimento de um tecido de granulação saudável. Larissa, vai vir gente fazer entrevista, tem bastante gente, tá? Que favoreça o reparo da lesão, ou seja, obter um leito da ferida bem vascularizado. Então, quando eu tenho um leito da ferida vermelhinho, com tecido de granulação, bem vascularizado, eu proporciono a cicatrização dessa ferida mais rápido, tá? Fazendo com que essa ferida possa ficar livre de tecidos inviáveis e excesso de exudato, com redução de carga bacteriana e edema também. Deu para entender, gente? A meta do preparo do leito da ferida são para tirar tecidos inviáveis e proporcionar cicatrização desta ferida. Tá bom? Bom dia. Bom dia, Aninha. Pensei que você nem vinha. Cheguei. Por que você apertou a campainha? Porque tava trancado. Eu falei, Larissa, nunca chegou atrasado. O dia que eu chego, a porta tá trancada. Que negócio é esse? É, justamente, eu sabia que tinha uma coisa aí. Vamos chegar atrasado, Beleza? Então, ó, guia prático para avaliação e manejo de uma ferida crônica. O que seria uma ferida crônica? Ferida crônica diferente de ferida aguda. Então, o que é agudo é algo que aconteceu naquele momento. E o que é crônico é algo que já vem de dias, semanas ou meses. Põe essa definição aí no caderno. Definição de ferida aguda e crônica. Põe aí. Definição de ferida aguda e crônica. Então, ferida aguda é a ferida que aconteceu naquele momento. Uma lesão que ocorreu naquele momento. Ela pode ser cirúrgica, ou traumática. Uma ferida cirúrgica é quando o médico, você está no centro cirúrgico e o médico faz uma incisão. Então, ele abre aquela lesão naquele momento. Isso, é uma ferida, a ferida cirúrgica, ela é uma ferida que é feita, uma lesão que é feita no centro cirúrgico. Aí vocês coloquem aí. As lesões agudas. As lesões agudas geralmente são limpas, vírgula, acho que é da Bel. Obrigada. livres de contaminação. Livres de contaminação. Ponto. As feridas crônicas são feridas que
são feridas que demoram meses ou anos para cicatrizarem. Geralmente, ocorre cicatrização por segunda intenção, vírgula, contém tecidos inviáveis, e são infectadas. Ponto. E o que são tecidos inviáveis? Vocês sabem o que são tecidos inviáveis? Numa ferida, não? Tecidos inviáveis são tecidos necróticos, esfacelos, tem bactéria, crescimento de bactéria, tá? Então, o que são tecidos inviáveis? São tecidos necróticos, esfacelos, isso, necróticos, esfacelos que proporcionam o crescimento de bactérias. Que proporcionam crescimento de bactérias. Promovendo inflamações e infecções. Isso. Inflamações e infecções. Esses tecidos inviáveis, eles devem ser retirados por desbridamento ou debridamento, dá no mesmo, tá? A remoção deles é feita por desbridamento ou debridamento. Pode ser um desbridamento mecânico ou um desbridamento químico. O desbridamento mecânico é quando a gente remove com a mão, com um aparelho, com a mão não, com pinças, bisturis, remove aquele tecido necrótico. Quando é esfacelo, dá pra gente remover com um produto químico. Então, o desbridamento mecânico é quando a gente usa mecânica, o uso da mão, de aparelhos. E o químico, pomadas e medicamentos. Para escrever isso aí, Se quiser, pode escrever. Para remover esses tecidos inviáveis, a gente usa o desbridamento, né? Químicos, pomadas.
Para onde, Léo? Para remover tecidos inviáveis. A gente usa o processo de desbridamento. Vocês vão encontrar a palavra desbridamento e debridamento, tá? É a mesma coisa. Desbri? Não. Desbri. Desbri? Tá aqui, ó. Ah, Falar no fundo da tela. tá. Ele pode ser mecânico ou químico. Pronto? Pronto. Infecção e inflamação. A inflamação, se eu não me engano, eu já havia dito para vocês que é uma resposta fisiológica do nosso sistema imunológico. Já falei isso? Falei. É uma resposta fisiológica. Então, o que acontece? A inflamação, na maioria das vezes, ela não é ruim. O nosso sistema imunológico está nos avisando de que algo está acontecendo no nosso corpo e ele está nos defendendo. Então, o nosso sistema imunológico é um exército, vamos dizer assim que ele é um exército, e ele está indo combater contra aquele micro-organismo que está entrando dentro do nosso corpo. Então, ele responde com respostas inflamatórias. Essa resposta inflamatória, ela precisa ser tratada. Então, se não trata, ela vai fazer com que a cicatrização não ocorra, não aconteça. Então, a inflamação é uma resposta fisiológica e é necessária para a progressão da cicatrização. Entretanto, a inflamação excessiva ou não apropriada, muitas vezes com a presença de infecção, pode ter sérias consequências para o paciente. Então, a inflamação é uma resposta fisiológica, ela é benéfica a princípio, porém, se a gente deixa essa inflamação agravar, ela vai infectar e vai fazer com que não ocorra a cicatrização. Então, precisa ser tratada. Na maioria das vezes, com medicamento via parenteral, né? Pode ser pela boca ou pela veia, e também com pomadas na própria ferida. Sinais clínicos dos locais das feridas infectadas. Então, nós temos o retardo da cicatrização. Então, geralmente ela vai virar uma ferida crônica, porque não ocorre a cicatrização por conta de tecidos inviáveis. Tem dor, aumento do exudato seroso, mudança da cor do leito da ferida, geralmente vai ficando mais escura, e nós vimos lá na Dona Maria do Carmo que aquela camada branca, ela já estava virando pontos de necrose. Os tecidos friáveis estão presentes. Tecido de granulação não existe, porque o tecido de granulação ele é favorável para a cicatrização. É quando a gente tem aquela carne bem vermelhinha a cor. Tem pus e tem odor. Então, quais são os sinais clínicos de uma ferida infectada? Geralmente tem dor, tem exudato, tem cor que não é favorável, tem pus e tem odor. Geralmente tem cheiro. Eu costumo, quando eu vou fazer um tratamento de uma ferida, eu costumo cheirar a secreção. Porque às vezes, de longe, você não consegue sentir. Embora que muitas vezes, de longe, você já sente o odor. Mas tem vezes que não. Então, sentir o odor para ver se tem um odor diferenciado e forte é bom. Então, como eu disse, as feridas agudas, as lesões agudas, elas são abertas por incisões. O que seriam incisões? Quando o médico faz uma incisão, faz um corte e tem a lesão incisional. Então, ela é aguda. Por quê? Foi aberta naquela hora. Eu tenho uma lesão aberta traumática, teve uma lesão, foi traumático por uma queda ou alguma outra coisa, mas é aguda. Por quê? Está sangrando, foi naquele momento, então é aguda. E temos, aqui já tem uma ferida crônica, porém ela é infectada, ela tem tecidos inviáveis. E quais tecidos seriam esses? Um esfacelo, tá?
Roberto, o que é esfacelo? Isso aqui. Quando vocês verem alguma ferida que tiver isso, vocês vão ver, ó, isso aqui tem esfacelo. E se tratando de lesões crônicas, nós temos as lesões por pressão, que geralmente elas acabam sendo crônicas na maioria das vezes. Por quê? Fica meses ou ano com aquela ferida tentando cicatrizar. Então aqui nós temos uma lesão por pressão de primeiro grau, que eu já mostrei para vocês, né, na ferida de lesão por pressão. Ela tem hiperemia. O que seria hiperemia? Seria a parte avermelhada, ela é um grau 1. Vocês viram aqui, né? Deleta, viu? Grua. Aqui, ó, já tem uma lesão de grau 2. Por quê? Já tá com rompimento na pele. E aqui eu tenho uma lesão de grau 3. Já tem um rompimento não só na pele, mas tem envolvido derme, epiderme e também a hipoderme, tá? Então, ó, só numa figura para vocês verem, uma lesão por pressão de grau 1, eu tenho só a parte epiderme e um pouco da derme envolvida e só está hiperimeada. Grau 2, eu tenho rompimento da pele. Já está envolvido também derme, epiderme, derme e se não tomar cuidado pega também o tecido adiposo. O terceiro grau, ó, já está um pouco mais avançado. Isso aqui que eu chamo, ó, de tecido de granulação, ó, tecido vermelhinho, bonitinho, ó, não tem parte esbranquiçada, não tem nada. E um detalhe importante para a gente falar aqui, quando vocês verem uma parte do nosso paciente, uma parte do corpo dele, que a gente desconfia que há uma lesão por pressão já começando, vocês apertem aquela lesão. Se você apertar, tirar o dedo, ela ficar esbranquiçada e voltar, não é lesão por pressão. É porque o paciente é muito branquinho, ficou muito na posição e aí causou aquela hiperemia. Mas você apertou, tirou o dedo, ficou esbranquiçado e não voltou, aí é um início de lesão por pressão. Deu para entender? Lesão por pressão de grau 3, ele pega todinha o tecido adiposo, pega as 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. E aqui já é uma lesão por pressão que a gente considera não classificável. Por que ela é não classificável? Porque eu tenho tecido inviável aqui, ó. Eu tenho uma placa de necrose. Essa placa de necrose, ela esconde de mim a extensão dessa ferida. Eu não consigo saber se ela é grau 2, grau 3 ou grau 4, porque eu tenho tecido inviável. A partir do momento que eu tirei esse tecido inviável por desbridamento, eu vou conseguir classificar. Ah, é uma lesão de grau 3, é uma lesão de grau 4, tá? Quando eu tenho uma lesão assim, ó, que já é uma lesão, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Ah, esse ponto de necrose que ela estava falando, já estava começando, essa aqui é a ferida da Dona Maria Aparecida. Então aqui, ó, já está começando mesmo, ó. Onde você não? É na região sacral. Aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma ferida cavitária. Por que ela é cavitária? Porque a gente introduz o dedo lá dentro e ele entra até aqui assim. Então ela é cavitária, que a gente chama. Então já tem, ó, tem esfacela aqui, ó. Tá? Uma ferida infectada, embora não parecesse, mas quando a gente tira a gaze daqui de dentro, ela sai verde. Sai verde. Não tem odor, mas ela sai verde. A princípio tinha. Então é uma ferida infectada. A gente considera essa ferida de grau 4. Por quê? Quando a ferida ela já tem cavidade e ela já chegou num estágio assim, ela nunca vai voltar a ser grau 3, grau 2 ou grau 1. Ela sempre vai ser considerada grau 4 até ela fechar. Tá? Beleza? Então, se eu tenho tecido necrótico, eu não posso classificar. Então, ela é uma ferida não classificável.
E se eu tenho uma ferida já de grau 4, ela nunca vai voltar a ser grau 2, 3 ou 1. Ela sempre vai ser grau 4. A gente vai tratar assim até ela cicatrizar. Então aqui, ó, lesões abertas e fechadas é uma forma de classificar. Eu tô falando pra vocês, depois a gente volta, vocês anotam o que tem que anotar. Então a ferida aberta, o que será? Uma ferida seria, né? Uma ferida que tá aberta. A gente tá cuidando, tá tratando, mas ela está aberta. E uma ferida fechada é quando ela já está com tecidos de cicatrização. Feridas abertas que cicatrizam por segunda intenção. Então, nós temos as feridas que cicatrizam por segunda intenção. O que seria isso? Seria uma ferida que ela já estava fechando, já estava praticamente fechada, e ela se rompe, ela abre novamente. Essa é uma ferida de cicatrização por segunda intenção. Vamos pensar numa cesariana. Eu tenho uma cesariana, foi feito os pontos, fechou, né? Mas ela abre de novo. Ela abriu de novo, ela vai ter uma cicatrização por segunda intenção. Eu tenho uma laparotomia, então foi aberto meu abdômen para procurar o que estava me fazendo mal. Achou que estava me fazendo mal, porém viu que estava infectado. O que o médico vai fazer? Ele não vai fechar, ele vai deixar aberto e a gente vai tratar antes de fechar. Se não fecha infectado, vai abrir de novo. Essa ferida é considerada cicatrização por segunda intenção. Deu para entender? Geralmente essa cicatrização ela tem necrose, ela tem infecção e ela também tem exudato. Tá, a ferida necrótica igual eu já mostrei para vocês. Percebam que aqui do lado, ó, ela tem tecido de granulação. Mas o que está impedindo essa ferida de cicatrizar? A placa de necrose. Então a gente tem que tirar a placa de necrose para poder favorecer a cicatrização dessa ferida. Quem faz desbridamento é médico e enfermeiro que seja habilitado, e isso é feito em hospital. Então aqui nós temos esfacelos, igual eu mostrei para vocês, essas placas amareladas, uma ferida infectada. Isso aqui é uma crosta de uma ferida que geralmente fica, né? Mas geralmente em feridas pequenas. E aqui é uma ferida epitelizada, então é tecido epitelial. A nossa pele ela é constituída por tecido epitelial. Quando já começa a ficar nessa cicatrização, já tem tecido normal de pele, epitelização. Esse aqui é a síndrome de Fournier, que geralmente essa síndrome ela é ela é bactéria oportunista. Ela acomete as vias, não é íntima que fala, as vias, como fala, gente? As partes íntimas do homem e da mulher. Tem outra forma de falar, mas eu não estou lembrando. As partes íntimas do homem e da mulher. É uma bactéria, então, que causa morte do tecido, e esse tecido morto tem que ser retirado, e aí é feita uma incisão, tira a camada morta, e aí fica só a lesão para poder tratar. Essa síndrome, ela pode ser acometida por imunidade baixa ou por má higienização nas partes íntimas. Isso aqui é uma ferida com presença de exudato. O que seria exudato? É um tipo de um olhinho que sai, ó, da ferida. Então, quando vocês forem tratar a ferida, a gente tem que falar os nomes técnicos. Então, é esfacelo, é exudato, que é esse olhinho que sai da ferida. Tratamento de pacientes com feridas. Na assistência ao paciente portador de feridas, se faz necessário uma abordagem holística. O que seria a abordagem holística? É o que eu falo para vocês desde o início do curso. Olhar o paciente como um todo. O paciente, a pessoa, ele é o quê? Ele é corpo, alma, né? E tem o físico dele, que é a parte fisiológica que está dentro. Então, ele tem a matéria externa, tem a interna e tem o espiritual, que precisa ser tratado também.
Então é preciso fazer um histórico do paciente e uma avaliação das condições atuais dele. Sobre os cuidados físicos, a gente tem que levar em consideração a idade, o estado nutricional, que eu falei antes dessa aula, sobre as condições do paciente idoso. Eu não falei sobre o risco dele ser desnutrido e desidratado? Então essa parte também a gente precisa colocar no papel para poder favorecer a cicatrização desse paciente. Então, ó, a idade avançada vai ser mais propenso a ter lesões e mais difícil a cicatrização. O estado nutricional, que ele pode ser desnutrido, as comorbidades que esse paciente tenha, diabetes, hipertensão, dislipidemia, as infecções que ele apresenta, infecções de urina, infecções do trato respiratório, a mobilidade no leito, se ele é um paciente acamado, é pior para cicatrização, demora mais. O tempo de internação, porque a gente vê que pacientes internados são tratados daquela forma, né? Muitas vezes difícil do técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, tratar aquela lesão como deveria ser tratado, do jeito que a gente trata em casa. Incontinência urinária, que o paciente, quanto mais ficar úmido, vai demorar mais para cicatrizar, e a higiene desse paciente também a gente tem que colocar na balança. Cuidados psicológicos, o medo atrapalha, o estresse atrapalha, a impotência atrapalha também. E os cuidados espirituais, então a espiritualidade tem contexto divergente na área da saúde. Todavia, ela pode ser compreendida como um sentido dentro de nós, que responde à realidade infinita da vida. Então, alguém que acredita, alguém que crê que um ser divino, espiritual, a nossa espiritualidade pode favorecer a nossa vida a ter uma melhora, ele vai muito mais além do que alguém que não acredita em nada. Então, a parte espiritual da pessoa também deve ser tratada, não indo contra a espiritualidade dele, mas fazendo com que ele acredite que existe um Deus, existe um ser espiritual que nos ajuda e nos dá força para vencer. Muitas vezes, paciente acamado e que tem umas feridas crônicas, eles desacreditam que eles vão melhorar um dia. É sempre bom a gente falar de coisas boas. E para uma boa cicatrização, como tem que estar o ambiente daquela ferida? Primeiro, aquela ferida tem que ser mantida úmida. Tem gente que joga o soro lá na ferida, irriga com soro e pega gás e seca. Não é para secar. É para lavar, né? Irrigar, passa a gás, tira a sujidade e joga. Irriga com soro, passa a gás, tira a sujidade e joga. Irriga mais um pouquinho de soro e não seca. Porque a umidade daquele soro vai favorecer a cicatrização daquela ferida. Retirar o excesso de exudato, como eu disse. E o soro não deve ser frio. O soro deve ser morno. Vocês estavam fazendo com soro morno lá? Sempre morno, tá? Por quê? Para manter o isolamento térmico daquela ferida. E sempre fechar também. Fechar, ocluir, e o ideal é ocluir com Tegaderm. A estomaterapeuta ensinou a gente a colocar a fita micropore e depois Tegaderm, né? Tem gente que faz diferente. Eu já vi gente colocar a gaze, ocluir com a gaze e colocar o Tegaderm. É assim que a gente faz num outro paciente que eu tenho. O que é curativo? Curativo é todo o material colocado diretamente por sobre uma ferida, cujos objetivos são evitar contaminação, facilitar cicatrização, reduzir a infecção nas lesões contaminadas, absorver secreção, porque a gase ela chupa, né? Ela faz a sucção da secreção. Promover homeostasia e promover conforto ao paciente. Homeostasia é quando eu tenho um equilíbrio da temperatura e do processo que está sendo realizado.
E como deve ser a limpeza dessa ferida? Vocês têm alguma dúvida, gente? Falando sem parar. Como deve ser a limpeza dessa ferida? Se você tem um soro, vou mostrar aqui pra vocês, né? Se você tem um soro, você coloca a agulha em cima e consegue irrigar com jato, beleza, pode ser feito assim. Mas o importante é evitar fazer igual a gente vê nas casas. Deixar a agulha ali dentro do soro e usar ela de novo para irrigar. Então a gente coloca a agulha no soro, 40 por 12, acabou de usar, tira a agulha, encapa ela ou usa outra depois e não deixar a agulha no soro. Por quê? Micro-organismos vão entrar dentro do soro e aquele soro não vai ser mais estéril, vai estar contaminado, tá? A seringa, a gente pode usar também uma seringa de 20 ml, a gente aspira o soro e aí a gente lava em jato aquela ferida. A gaze não é para esfregar, a gaze é para fazer a limpeza, pode ser por movimentos circulatórios, tirando o excesso de sujidade, desprezar e usar outro de novo. Um curativo oclusivo ou semi-oclusivo que mantém o leito da ferida úmido promove epitelização e o seu fechamento. Então, quando eu ocluo a ferida, eu promovo a cicatrização dessa ferida mais rápido. Esses curativos são desenvolvidos com o objetivo de melhorar o tempo de cicatrização, absorver sangue e exudato, minimizar a dor. Então, quando eu ocluo a ferida, eu estou minimizando a dor que aquele paciente possa sentir e remover também resíduos que causam danos à pele periférica. Então, nós vamos ver aqui alguns materiais que a gente pode usar para fazer o curativo. Então, soro fisiológico 0,9%. Soro fisiológico, a gente não tem só 0,9%. A gente tem de 20%. Acho que mais 10%. Porém, o soro fisiológico de 0,9% é que é fisiológico da nossa pele. Esses aqui não são próprios para curativo, mas esse daqui sim. Esse aqui é próprio para curativo, para inalação, para usar, porque ele está mais próximo da fisiologia da nossa célula. Gaze para fazer curativo, nunca o gaze comum, porque a gaze comum é igual a luva de procedimento comum. Ela não é estéril, ela é contaminada. E essa daqui já não, no pacotinho com 10 unidades é estéril e é essa que a gente tem que usar para fazer o curativo. O Tegaderm, que é aquele curativo, o curativo oclusivo transparente. Por que ele é bom? Porque eu consigo visualizar se eu estou tendo alguma irregularidade na pele ou se a pele está ficando com cor diferente, eu consigo visualizar com esse curativo transparente. Nós temos o hidrocoloide. O hidrocoloide, essa placa, ela serve tanto para prevenir lesão por pressão, quanto para ocluir uma lesão. Então, aqui está a pele, aqui está a gaze, aqui está a placa de hidrocoloide. É ótima ela porque ela é bem almofadada, ela é bem gostosinha, mas é caro pra caramba. Colocaram lá. Colocaram, é? Uma delas no sofá. Colocaram no joelho? Não, aqui No trocânter. Legal. Aqui na região sacral tem até umas que vem em formato de coração. Ela vem assim, ó. Porque ela pega bem mesmo aqui na região sacral e pega aqui próximo ao começo aqui das nádegas. E ela fica com formato bem, e ela é bem almofadada, ela é ótima, eu amo ela. E ela serve então para prevenir a lesão por pressão. Provavelmente já está com proeminências ósseas já, né? É porque ele gosta de ficar mais de lado, ele nunca fica Deitado de lado. Coberturas de hidrogel, tem as pomadas, tem ela em placa também, para colocar na ferida. Esse hidrogel, ele
favorece a hidratação do leito da ferida. O hidrogel, quando a gente passa, a gente tem que tomar cuidado para não pegar nas áreas periféricas íntegras, tá? Tem que ser somente no leito da ferida. Tem o alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele é uma placa que é até aveludada. Acho que vocês não pegaram o uso lá na Dona Maria, né? Ele é uma placa veludada. A gente deixa ali dentro, ele pode ficar até 48 horas dentro do leito da ferida para poder fazer uma troca gasosa desse ferimento. Essa cobertura são capazes de absorver o exudato, manter o leito da ferida úmido e podem permanecer no leito da ferida até dias. Então, quando for fazer um curativo que está com essa placa de alginato de cálcio, a gente tira somente a cobertura que está por fora, mas essa placa a gente deixa dentro, a gente abre bem lá dentro, como a cavitária da Dona Maria, a gente introduz bem lá dentro, por fora, e aí a gente coloca gás. Essa gás a gente pode tirar e trocar. A placa de alginato a gente deixa. A cobertura de carvão ativado com placa, ele é como se fosse um carvão dentro de uma gaze. E ele serve também para sugar exudato. Ele também deve ficar por alguns dias agindo ali também para eliminar e inativar as bactérias. Esse é o desbridamento, ó, desbridamento mecânico. Então eu posso fazer desbridamento mecânico com bisturi e pinça, ou eu posso remover mecanicamente com a gás. E o químico, desbridamento químico, eu tenho a colagenase. Papaína também, desbridamento químico. Não sei se já ouviram falar de papaína. Papaína a gente usa mais em hospital. Ele é uma pomada com conteúdo de mamão. Aqui uma ferida que eu tratei, uma ferida de lesão por pressão. Essa paciente ela ficou 40 dias na UTI, 60 dias internado com Covid. Foi entubada, Deus fez um milagre com essa mulher. E ela ficou com uma lesão bastante importante, mais ou menos do tamanho da Dona Maria. E a gente fechou ela, desde o início que eu peguei a ferida, eu tratei 2 meses dessa ferida, até o final, até fechar com colagenase. Por isso que eu falo, só Dersane, naquela ferida ainda, mas enfim, né? Então, ó, eu tinha outras fotos, perdi, mas aqui já estava bem próximo da cicatrização, ó. Tecido epitelizado, ó. Epitelizado. Epitelizado com tecidos de granulação. Ó, aqui nós estávamos, eu estava fechando. Então, ó, eu coloquei aqui colagenase, Dersane. Eu sempre colocava um pouquinho de soro fisiológico na gase e ocluía. Aqui fechando a ferida, né? Percebam, ó, que eu não coloco o dedo dentro no meio ali da gase, né? Ó, eu pego na pontinha dele e aonde eu tô pegando aqui, ó, não vai ter contato direto com a ferida. E outra coisa, se eu tiver com luva estéril, de boa, posso tocar em qualquer lugar, seja na ferida, seja aqui na gase, não tem problema. Mas se for luva de procedimento, aí não pode, senão contamina. Aqui, ó, já estava cicatrizado, já estava com tecido de cicatrização, de epitelização. Ficou ainda uma parte cavitária aqui, não cresceu carne, ficou mesmo afundado, porque aqui ficou muito tempo aberto, então ele não teve a evolução de evoluir com a muscularização desse local. Mas fechou. Demorou, mas fechou. Dúvidas? Não? Vocês querem ir no banheiro para começar a escrever?